TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Sicoob Credipom é a cooperativa dos militares, com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Sicoob Credipom, credipom.com.br. Apoio Boni Juris. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Hoje na TV Asdesk nós vamos conversar a respeito de um tema que dá muita controvérsia nas assembleias de condomínio, que são as procurações. E para falar a respeito desse assunto, eu estou aqui com a doutora Gleitza, que é advogada especialista em condomínios. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesk. Conta um pouquinho para nós, esse tema das procurações realmente é tão controverso assim? Doutor Gustavo, muito obrigada pela oportunidade e a resposta é sim. Nós temos muita discussão quando a gente trata do tema procuração em assembleias. Quais são as principais discussões que nós temos a respeito do tema? A quantidade de procurações outorgada para os condôminos, o tipo de procuração? Comenta um pouquinho para nós a respeito desse assunto. Perfeito. O Código Civil estabelece que o condômino que não puder fazer-se representar em suas assembleias, que ele pode determinar passar para o próximo uma procuração. E muitas vezes os moradores não observam o que dispõe a Convenção do Condomínio a esse respeito. O Código Civil estabelece procuração, então não determina se ela é com firma reconhecida, se tem que ser autenticada, se tem que ser uma procuração pública, cabendo essa informação à própria Convenção do Condomínio. Então é necessário observar o disposto na Convenção para estabelecer ao próximo uma procuração que faça efeito jurídico-prático para aquela representação. E muitas vezes a Convenção do Condomínio é omissa nesse sentido. Então, quando nós temos a omissão, a gente utiliza o disposto no Código Civil. Outro ponto que gera discussão é sobre a limitação das procurações em assembleia. Algumas convenções trazem em seu bojo que uma pessoa pode representar 2, 3 ou 4 unidades, enfim. Então, a gente precisa ter essa noção prévia para que a gente não tenha nenhum embaraço na hora da assembleia. Doutora, quais são os tipos de procuração que nós temos no nosso sistema jurídico brasileiro? Nós temos as procurações particulares, com firma reconhecida ou sem. Quando a gente fala da firma reconhecida, a gente tem a opção, o reconhecimento por autenticidade ou por semelhança. E também temos as procurações públicas, né, que em algumas situações elas podem e devem ser utilizadas. Nós temos também essa questão envolvendo as limitações da quantidade de procurações a serem outorgadas para os condôminos, para os não condôminos. Nós tivemos, há um tempo atrás, um projeto de lei que depois redundou na Lei 14.309, que versava a respeito da limitação de procurações. Como funciona isso na prática? A gente se atém a algum disposto na legislação ou temos alguns elementos nas convenções de condomínio? Como funciona isso na prática, lá no dia a dia da Assembleia? O Código Civil não traz nenhum tipo de limitação em relação ao uso de procurações. No entanto, a gente deve observar o que dispõe a Convenção. Algumas convenções trazem essa limitação. Em relação à doutrina, jurisprudência, nós não temos também nenhuma informação pacífica sobre o assunto. Então, fica a critério realmente do que estabelece a Convenção do Condomínio. Agora, quando uma pessoa ela se utiliza de mais procurações do que aquilo que estabelece na convenção e causa impacto nas votações, o que pode acontecer com a Assembleia? Então, neste caso, a Assembleia pode ser impugnada judicialmente. Por quê? Porque houve um desrespeito do que está disposto na convenção. Ainda continuando aqui a série de dúvidas a respeito das procurações, também existem questões envolvendo quem pode ser o outorgado, quem pode receber procurações. Como funciona isso na realidade? O Código Civil estabelece alguma limitação nesse sentido? A Convenção pode estabelecer ou não alguma limitação nesse sentido, doutor? Sim, o Código Civil não estabelece limitação. Já a Convenção do Condomínio pode determinar, porque a Convenção do Condomínio ela é que rege aquela sociedade condominial. Então, ela deve ser personalizada para corresponder aos desejos e anseios daquela sociedade de condomínio. Então, ela pode sim trazer dispositivos no seguinte sentido, que o síndico não utilize o sistema de procuração ou até mesmo o conselho para benefício próprio, justamente para dar harmonia e isonomia perante as decisões assembleares. Então, olha só que dicas interessantes e importantes para o nosso dia a dia lá na Assembleia, para você que é condômino, para você que é síndico, que é administradora, é incorporador também. E aqui fica mais uma dica, que são os artigos 653 e 654 lá do Código Civil, que trazem uma receita quase que de bolo, como fazer uma procuração. E também entender a convenção de condomínio, porque é lá que constam as principais regras
aquela coletividade daqueles condôminos, se quem vai poder ser o procurador, quantas procurações vão poder ser outorgadas para os condôminos ou para os participantes da Assembleia, se as assinaturas da procuração terão que ser reconhecidas por semelhança, por verdadeiro, ou não precisarão de reconhecimento. Então fica a dica sempre analisando a Convenção de Condomínio e os artigos 653 e 654 do Código Civil. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim, agradeço imensamente por ter estado aqui com a gente e na próxima semana nós nos vemos. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.